Com a conclusão do terceiro volume do mangá de Boruto to Blue Vortex, novas dúvidas surgiram com o futuro do mangá, uma vez que agora Boruto e seus amigos foram capazes de derrotar o clone de Sasuke e um novo fruto de chakra chamado de Alma Espinhosa apareceu diante deles. Boruto, que por sua vez foi facilmente derrotado por Jura com um golpe quase fatal e que agora encontra-se em grave perigo e à mercê de todos que o consideram totalmente como um forte inimigo. Porém, mesmo sabendo de tudo isso, a grande questão que fica sobre toda essa situação é se o arco envolvendo os Shinjus realmente acabou. Ou será que o Kishimoto ainda tem alguma carta na manga para essa continuação, com até mesmo um possível retorno do Momoshiki? Pois é, e é exatamente sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje, o futuro dos próximos capítulos e também um possível plot twist envolvendo o Momoshiki no capítulo 13. Então, caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, e caso goste do nosso conteúdo, eu peço encarecidamente o seu gostei já no começo desse vídeo, justamente para dar aquela moral aqui pra gente. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, como sabemos, ao final do capítulo 12 do mangá de Boruto to Blue Vortex, o clima de tensão ficou extremamente evidente, quando descobrimos que a alma espinhosa dropada do corpo do Hidari seria basicamente a chave para que o Boruto pudesse salvar o Sasuke, que atualmente encontra-se preso em uma árvore enquanto seu chakra acaba sendo drenado pelo 10 caudas. E ao descobrir que o Boruto conseguiu derrotar o Hidari, Jura, o qual observava toda aquela situação ali envolvendo a queda do seu aliado, decidiu então agir contra o Boruto em um piscar de olhos, sem ao menos precisar da sua presença no campo de batalha. Situação essa que deixou o Boruto por uma questão ali de centímetros tendo a sorte de não ter o seu coração totalmente perfurado pelo ataque do Jura, mas ainda assim recebendo um golpe crítico em meio a toda essa situação. E o capítulo passado basicamente termina com o Jura recuperando a alma espinhosa do Hidari e prometendo então vingança especificamente contra o Boruto, que obviamente foi quem destruiu o seu aliado em combate, apesar que quem finalizou foi o Kawaki, mas a culpa de tudo isso de fato foi do Boruto, nos deixando assim aquela sensação de incerteza sobre o que veremos a seguir na continuação da história, já que se analisarmos bem, esse foi o último capítulo do volume 3 desse mangá, que por sua vez é um suposto final de arco que se encerra após toda essa perseguição aí, né, dos alvos dos Shinjus e tudo mais, e com mais uma vez um retorno imediato do Boruto à vila de Konoha, o que deixa entender que com as últimas palavras que o Jura falou sobre a vingança dele em cima do Boruto, um novo rumo para o mangá está se encaminhando a partir daqui. E agora, mesmo com o Boruto derrotado, Jura aparentemente deverá se retirar, visto que arriscar perder a alma espinhosa do Hidari para qualquer um que cerque o Boruto atualmente pode ser extremamente arriscado para ele, em especial falando do Kawaki, que mesmo sendo muito inferior ali ao poder bruto que o Jura tem, o Jura já botou ele para dormir com um soco ali basicamente, o Kawaki poderia simplesmente dar fim ao fruto de alguma forma nessa batalha. Vocês sabem, né? Suco na Ricona, portal dimensional, essas coisas assim. Simplesmente ele poderia sumir com aquilo ali, vendo que aquele fruto é importante pro Jura naquela situação. Sendo assim, o caminho mais lógico para o atual momento do mangá seria o caminho que o Jura acabasse se retirando ali junto com o fruto para que as coisas pudessem se desenrolar a partir daqui, mais ou menos numa situação onde teremos mais diálogos do que luta nessa história. Mas, indo na contramão de tudo isso, mais recentemente agora no dia 4, uma nova scan foi lançada, né, comentando ali um pouco sobre o mangá de To Blue Vortex. E nessa scan tivemos um pequeno resumo do capítulo 12, o capítulo do mês passado, que dão pequenos indícios do que poderia estar acontecendo no próximo capítulo do mangá. Mas é aquilo, vocês sabem, né, eu sempre tenho um pé atrás com relação a essas prévias, porque normalmente elas são resumos do capítulo anterior, e não necessariamente as informações que sempre contém nessas prévias a gente tem ali algum conteúdo do próximo capítulo em si. Mas ignorando um pouquinho essa situação, já que temos coisas curiosas nessa scan, os textos que elas trazem realmente dão alguns indícios bem interessantes do que talvez poderia acontecer. E segundo o que tivemos nessa scan, ela nos conta o seguinte: Konoha está em queda, Boruto é pego de surpresa e Jura perfura o seu peito. Konoha foi dominada por um tremendo poder. Qual será o desfecho de Boruto contra Jura? Boruto obteve a chave para liberar o seu mestre, porém ao ser atingido por Jura, ele foi incapacitado de lutar.
Também temos alguns outros comentários nessa scan, mas eu acredito que esses sejam os mais interessantes que foram mencionados aqui. Em especial, o segundo comentário relacionado ao capítulo passado, que é um dos que simplesmente me chamou mais a atenção, visto que ele comenta sobre qual será o desfecho da batalha entre o Boruto e o Jura. Um comentário interessante, visto que essa sequer pode ser uma batalha que realmente começou, afinal de contas, Boruto foi derrotado pelo Jura sem sequer ele colocar a sua presença no campo de batalha. Mas independente disso, esse comentário ele é interessante, pois deixa em aberto a situação do que, diferente do que comentamos há pouco, talvez o conflito envolvendo Jura e Boruto realmente possa estar apenas começando. Justamente quando nos referimos ao fato de que essa batalha ainda não está próxima do fim, ou talvez nem ter ao menos começado, o que nos leva a dois cenários distintos em que a única solução para tudo isso seja de fato o retorno do Momoshiki finalmente acontecer, já que diferente do primeiro cenário que comentamos, caso o Jura realmente não vá embora de Konoha e arrisque perder ali a alma espinhosa do Hidari em uma possível continuação dessa luta, devemos levar em consideração que o Boruto está em grave perigo atualmente, e ninjas médicos não estão próximos a ele no exato momento dessa situação, já que a Himawari, que ela tem os poderes ali de cura da Kurama e tudo mais, ela se encontra desacordada e mesmo que ela pudesse retomar ali a sua consciência, é muito difícil dizer que ela poderia entrar em sua transformação de Biju outra vez e curar o Boruto assim como ela fez com o Inojin. Já o caso do karma do Boruto, até onde sabemos os seus poderes de regeneração foram totalmente perdidos quando o renascimento do Momoshiki foi barrado com o Kawaki finalizando o Boruto lá no final da primeira fase. E de lá pra cá, ferimentos como o que está talhado no rosto do Boruto deixou de se regenerar e tornou-se assim uma cicatriz. Sendo assim, mesmo com o poder do karma do Boruto, talvez o próprio Boruto não fosse capaz de se regenerar por conta própria e ele ainda estaria correndo grave risco de vida, afinal de contas, foi um ferimento gravíssimo. Porém, mesmo com tudo isso, ainda deve-se notar que no cenário atual, quando o Boruto esgota o seu chakra, ou ele apaga ali, devido a ferimentos de batalha e tudo mais, ou até mesmo numa terceira situação mais recentemente, quando ele apenas utiliza o karma em batalha, ou o karma é aberto ali e tudo mais, Momoshiki simplesmente é capaz de manifestar a sua presença no corpo do Boruto. E partindo desse ponto que o Boruto está ferido, gravemente ferido e em meio a diversos inimigos, eu tenho um forte palpite de que o Momoshiki deverá aparecer para curar o Boruto na situação atual, e que levará assim esse personagem a dois caminhos distintos como a gente tinha comentado antes. Primeiramente, mesmo com o problema para regenerar os ferimentos do Boruto ali como eu citei, da situação do karma ou até mesmo da Himawari estar apagada, é evidente o fato de que caso o Momoshiki se manifestasse, ele mesmo teria que receber uma carga de chakra antes de uma nova batalha. Porém, em especial, com o fato da Himawari estar apagada justamente ao lado dele e ela ser a nova Jinchuriki da Nove Caudas, Momoshiki não somente poderia receber uma nova carga de chakra, mas também uma carga de chakra da própria Kurama, que obviamente tem propriedades curativas no próprio chakra da Biju, fazendo assim com que os ferimentos recebidos ali pelo Boruto fossem fechados com o auxílio do próprio Momoshiki. Sendo assim, o que a scan conta sobre esse desfecho de batalha é que podemos supor que um cenário de que quem enfrentaria o Jura em uma possível continuidade de combate seria unicamente o Momoshiki. Isso levando em conta o cenário que o Jura não fosse fugir e ainda fosse cumprir o seu objetivo de acabar com o Boruto ainda agora. Afinal de contas, nada o impede disso atualmente. O Boruto tá jogado lá no chão e simplesmente é só ele ir lá e terminar o serviço. Agora sobre Momoshiki contra Jura, esse é um ponto bem interessante, pois querendo ou não, essa foi uma das primeiras armas de Tchaikovsky que o Kishimoto inseriu no conteúdo do mangá assim que o Kodashi deixou de ser o roteirista. Momoshiki, que desde a queda do Ishiki, menciona por diversas vezes querer encontrar o 10 Caudas e obter assim um novo fruto de chakra, sendo esse um encontro que podemos chamar até mesmo de predestinado, ou pelo menos um acerto de contas entre os Otsutsuki e a raça dos Shinjus, cujo possuem conflitos que perduram milênios desde o começo da história do mangá. Além de que, Momoshiki com o corpo atual do Boruto e possivelmente carregado com parte do poder da Nove Caudas, com certeza poderia ser um rival à altura contra um inimigo que sequer aqueceu em batalha atualmente. Mas é claro, essa é apenas uma pequena especulação, caso essa batalha realmente não termine por aqui, como a scan meio que descreve. Por outro lado, no segundo cenário que comentamos, caso o Jura realmente vá embora e decida resguardar então pela alma do Hidari, um cenário que o Momoshiki deve aparecer também acaba sendo meio que inevitável.
Afinal de contas, Kawaki também ameaça a vida do Boruto atualmente, assim como o próprio Boruto está cercado de pessoas que o consideram atualmente como um inimigo. Situação essa que, falando na sinceridade com vocês, é algo que tem me incomodado bastante desde o começo dessa nova história do mangá, já que mesmo com a onipotência da Eida acontecendo de maneira praticamente perpétua, todas as idas e vindas do Boruto indo e voltando de Konoha e nada relativamente importante pesando contra ele nessa situação, é algo que sinceramente tem perdido cada vez mais peso a cada capítulo que se passa. O fato do Boruto ser um renegado atualmente parece mais para ele utilizar uma bandana de renegado do que ele necessariamente ser um renegado. E no caso atual, isso já está pesando mais contra o Kawaki do que necessariamente contra o próprio Boruto. Algo que deveria ser tratado com mais cautela pelo autor, afinal de contas, esse foi o grande plot twist que o Kishimoto escolheu para trazer a grande mudança narrativa para o protagonista na atualidade. E pesar a mão em cima de como o Boruto é tratado dentro da vila por todos que acham que ele realmente matou o Naruto, realmente é o mínimo que se deve esperar desse ponto narrativo. Porém, o momento atual pode ser a grande chance de algo do tipo realmente acontecer, e toda a credibilidade do Boruto atualmente dentro da vila pode acabar sendo perdida mais cedo ou mais tarde. Afinal de contas, Boruto em algum momento da história se autodesclassificará como um verdadeiro shinobi, e uma das oportunidades para que o roteiro entregue isso pode ser talvez agora, onde ele se encontra completamente vulnerável, e o Kawaki mesmo poderia jogar tudo contra ele nessa situação a impedir que ele fuja e faça com que o seu karma acabe entrando em ressonância com o dele, criando assim um cenário em que o Momoshiki novamente se manifestasse, podendo assim acabar causando caos dentro da vila e jogando ali a culpa em cima do Boruto naturalmente, sendo esse um possível cenário em que a credibilidade do Boruto possa se perder e o peso de fato ser um renegado acabe sendo reforçado, assim como também o mesmo possa até mesmo desistir do seu caminho como ninja, uma vez que a sua presença, mesmo tentando ajudar ali as pessoas que ele ama, possa ser de fato uma ameaça para todos que estão ao seu redor. Sendo assim, diversos caminhos se formam a partir desse capítulo e honestamente, o hype para a continuação desse mangá tem aumentado cada vez mais. Mas e você, o que acha? Acha que o Momoshiki realmente pode estar de fato retornando no próximo capítulo? Ou a batalha contra o Jura realmente não termina por aqui? Fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários e caso você tenha gostado desse vídeo, se possível, deixe seu gostei, a gente se vê muito em breve, tamo junto e é nóis!